Quem nunca ouviu falar de um curso que ia tirar todo mundo da pobreza? Que você ia ganhar 5, 6, 7, 10 mil reais em um único dia, fazendo absolutamente nada. A promessa parece exagerada, mas acredite, tem muita gente que fica falando isso aí na internet. E eu devo confessar para vocês que durante um bom tempo eu fiquei um pouco pilhada com isso. E esse vídeo é para poder contar para vocês a história de como eu quase fiquei louca vendo essas promessas absurdas de coaches financeiros e como eu fui salva por um canal aqui do YouTube chamado Investidor ao Contrário. Eu contei para vocês nos outros vídeos um pouco da minha história. E eu falei para vocês que há um ano atrás eu estava empregada na CLT, acabei saindo da CLT e comecei a empreender. E aí, gente, neste momento, quando a gente começa a empreender, trabalhar por conta própria, seja como freelancer, abrindo uma empresa, enfim, a gente passa por alguns percalços, A gente passa por algumas tribulações, por alguns problemas. Nós que somos cristãos, a gente acredita que a gente passa por algumas provações. E nesses momentos conturbados da vida, especialmente relacionado aí ao dinheiro, mas também ao trabalho, eu comecei a ficar muito angustiada em relação ao meu próprio desempenho ali com o meu trabalho e ao meu rendimento financeiro. O que é comum visto no país que a gente vive atualmente. E aí, gente, eu comecei a pesquisar sobre como eu poderia melhorar minha fonte de renda, como é que eu poderia melhorar a minha forma de trabalho, como eu poderia ganhar mais dinheiro, tudo que uma pessoa normal que está endividada faz. E aí, eu encontrei muita coisa legal, muita coisa bacana, muita dica, principalmente de como eu melhorar e divulgar os meus trabalhos, os meus serviços, porque eu sou social media, eu sou designer, enfim. E, eu comecei a aplicar tudo isso, comecei a trabalhar e, obviamente, com essas pesquisas, o meu algoritmo ele ficou treinado para entender o que é que eu estava buscando. E com isso começaram, na verdade, a aparecer alguns anúncios e algumas coisas um pouco estranhas. Gente, no início aparecia muito desses anúncios, que é muito comum, de gente falando, de coaches que já são figurinhas carimbadas aí no mercado digital. E olha que eu sou do marketing, então já são pessoas que eu já conheço. Falando de cursos milagrosos para você ganhar dinheiro, de método validado. Gente, é uma palavra que eu não suporto ouvir, é método validado, tá? É uma coisa assim que eu realmente tenho um certo pé atrás toda vez que eu vejo uma coisa tipo, método validado, método de ouro, oportunidade única, são palavras-chave realmente feitas ali para te causar algum tipo de gatilho para a venda e não realmente mostra algum tipo de resultado, algum tipo de desempenho ali. E isso é uma coisa, gente, simples, Um dos primeiros livros relacionados a marketing que eu li quando eu ainda estava começando lá em 2019, 2020, era sobre gatilhos mentais, e depois eu li um livro sobre neuromarketing, e todos eles falavam sobre mais ou menos a mesma coisa, Principalmente essa questão de palavras-chave, de coisas chamativas, Que elas te dão ali uma coisa para parecer único, Então, método validado, aí você coloca um nome para o seu método para parecer alguma coisa personalizada, uma coisa única. Então, teoricamente, eu já estou um pouco treinada para isso. Então, quando eu vi essas coisas, eu meio que já deixava rolar, sabe? Principalmente as primeiras vezes. Só que o que acontece, gente? Quando apareciam essas coisas pra mim, eu entrava pra poder olhar, Era um erro meu, porque obviamente ia aparecer ainda mais. E por que eu entrava? Porque eu queria saber o que é que o cara tava vendendo, qual era o método da pessoa, sabe? Não comprava, obviamente, o curso, a mentoria, o e-book, enfim. Mas eu queria saber do que se tratava. E aí, gente, eu comecei a seguir um pessoal, e até um pessoal que era até gente boa, assim, no sentido de que tinha uma história bacana, eu me identificava,
pessoalmente, assim, tinham alguns valores parecidos com os meus, falava algumas coisas, até assim, contra essa bolha e tudo, e eu pensava, caramba, um pessoal assim honesto, só que fazia as mesmas coisas, né? Então, era print todo dia de 7 mil reais, sabe? Pix de 7 mil reais, Pix de 10 mil reais, sempre com uma história seguinte do tipo, se você quer aprender, você está deixando dinheiro na mesa, que é a coisa que a gente mais escuta. E conforme o tempo foi passando, de tanto eu ver isso, aquilo que eu via com uma certa estranheza, eu comecei a normalizar. Não sei porquê, mas foi criando uma coisa no meu cérebro que do tipo, eu saí de uma desconfiança para uma coisa mais do tipo, caramba, então quer dizer que tá todo mundo ganhando, né? Porque os alunos dessa pessoa estão ganhando muito dinheiro, essa pessoa tá ganhando muito dinheiro, todas as pessoas que comentam, enfim, parece que todo mundo do mercado digital tá ganhando muito dinheiro, menos eu. Sabe? E eu já tô tanto tempo, tô nessa luta tanto tempo, sabe? Eu tô tentando de tantas formas e não tá dando certo. Por que não tá dando certo? E isso começou, então, a mexer um pouco ali com a minha cabeça, né? Foi aí que começou a transição de alguém que olhava com um certo desdém, com uma certa desconfiança, para alguém que realmente começou a ter a saúde mental ali um pouco afetada. Porque foi também um período em que as coisas começaram a baixar um pouco para mim, período, né, que começou a eu perder um pouco mais de cliente, né, o período em que eu percebi que as coisas eram mais difíceis na vida adulta, apesar de que eu era adulta, mas assim, morava com os meus pais, né, agora eu sou casada, enfim, é diferente a vida, as responsabilidades são diferentes, então tudo isso vem à tona. E aí eu comecei a ficar muito ansiosa, eu sou uma pessoa que tem uma ansiedade, e tudo isso ficou martelando assim na minha cabeça. Então, eram pessoas que eu confiava porque tinha uma história de vida da qual eu me identificava, e por conta disso, eu achava que era super válido o tipo de marketing que essas pessoas faziam. Por quê? Porque elas batiam de frente com o marketing agressivo, mas eu não percebia que elas também faziam marketing agressivo, né? A famosa hipocrisia, certo? Então, era todo dia, gente. Era print de Pix, era print de cliente que tá ganhando muito. Era, assim, print de depoimentos de clientes faturando muito. E eu não vou duvidar que clientes faturem muito, certo? Só que chegou um momento que isso apareceu tantas vezes, e não somente em 1 ou 2 perfis, mas em anúncios também, certo? Então apareceu muito anúncio para mim. E assim, começaram a aparecer para mim anúncios de alguns serviços e produtos que eu olhava assim e pensava, caramba, não tem como isso dar tanto dinheiro assim. Foi na época também que apareceu aquela febre de responda aqui, sabe? Tipo, de responder perguntas do Google e tipo de coisa, avaliações, sabe? Essas coisas que a gente sabe que é golpe. Só que assim, é aquela coisa, sabe? Como é que eu posso explicar para quem pode não ter entendido? Imagina, no início, ou até mesmo no momento, que você tem um colega seu, não precisa ser um amigo seu, mas um colega seu, que ele chega pra você e fala que ele tá ganhando muito dinheiro no Tigrinho, tá? Muito dinheiro. Ou com bet, enfim. E aí você sabe que isso é errado, você sabe que causa um vício, você sabe que ele pode estar perdendo muito dinheiro e ele não tá te contando, porque são pessoas que não contam os problemas, elas não vão contar os defeitos, elas não vão contar as percas que elas têm, elas vão contar apenas os ganhos, né, apenas aquilo que ela está ganhando de bom, e não, né, todos os problemas que acarretam nisso, até porque às vezes a pessoa nem vê, né, nesses casos específicos. E a pessoa chega pra você todo dia falando, ganhei 300, 400. Já chegaram assim no meu antigo emprego, de chegarem em mim e falarem que ganharam 900 reais. E eu ficava, caramba, por que essas pessoas ganham tanto? E você mesmo sabendo que tinha alguma coisa errada com aquilo, você pensa, poxa, mas será? Você fica com a pulga atrás da orelha. E se você precisar, você tá precisando pagar uma conta ali, sabe, um boleto, e você não sabe de onde você paga esse boleto, você tá ali com uma coisa inculcada ali, sabe, uma dívida, enfim,
né, uma suposição, você tá ali com a dificuldade financeira e você vê uma pessoa próxima de você, ou então uma pessoa que você confia, dizendo que ganhou muito dinheiro com aquilo, você fica um pouco tentado, entendeu? Então, começou a ficar essa tentação por perto. Então, mesmo quando eu olhava algum produto ou serviço que eu tinha uma certa desconfiança, eu ficava com o pé atrás do tipo, será? Sabe? Tipo, será que realmente, será que se eu não tentar, eu não consigo? E eu sabia, eu tinha em mente que aquilo era um pouco fake, né? Alguns eram completamente golpe, né? Mas alguns eu tinha uma certa desconfiança de que tinha algum problema, tinha alguma coisa, porque para mim era bom demais para ser verdade, porque em toda a experiência que eu já tinha um pouco do mercado digital, para mim não fazia sentido ser aquilo tudo. Eu sabia que não era assim, mas mesmo assim, por ver tantas pessoas, inclusive pessoas próximas, entre aspas, né, que eu conheci de forma, enfim, na internet, né, colegas de profissão, sei lá, de que ganharam dinheiro, né, dessas formas, eu ficava tipo, talvez o problema é eu, talvez o problema seja eu. E qual que é a questão nisso tudo? Não é o serviço, entendeu? Não é o serviço do marketing, não é o trabalho. É porque tudo isso que as pessoas vendem, ela tem um link por trás. E é um link de venda. E aí, quando você vai ver, você tem que pagar para ter acesso a esse método milagroso, 97, 47 mais barato, R$47,97, 297 até R$500, né? Tem cursos, na verdade, aí que beiram R$3.000, né? Eu nunca pagaria R$3.000 num curso, né? Enfim, mas eu tava pendendo a pagar até ali uns R$100 no curso, mais ou menos, né? Era o máximo que eu poderia chegar. Só que mesmo assim com uma certa desconfiança. Eu sempre olhava os comentários e todo mundo quero. E eu pensava, não sei se eu quero. E onde que entra o Rodrigo Castro, né? O canal Investidor ao Contrário nessa história. Como eu falei pra você, gente, apesar de não parecer, eu já estava num momento em que eu não podia nem entrar no Instagram, que aparecia esse tipo de anúncio pra mim, e eu já ficava ansiosa, porque eu sempre tinha aquela sensação de que eu realmente estava deixando dinheiro na mesa. E eu queria melhorar os meus produtos, melhorar os meus serviços, eu queria realmente me tornar uma pessoa de sucesso na internet, e porque eu já estava tentando há muito tempo, enfim, quem já viu meus outros vídeos sabe que eu tô tentando aí há muito tempo, eu tô recomeçando aí pela terceira, quarta vez, enfim. Então, eu ficava naquela agonia toda e eu tive uma ideia. Eu pensei, caramba, será que alguém, né, eu peguei os cursos que mais apareciam recorrentemente pra mim, será que alguém comprou esse curso e resenhou? Sabe? Será que alguém já falou sobre isso? Será que realmente funciona? Porque eu pensei, bom, já que eu pretendo comprar um curso para me aprimorar, né, para ter acesso a esse método milagroso, né, esse método validado, esse segredo, certo? Pelo menos eu quero ter alguém que tenha algum tipo de avaliação, porque quando você entra nos sites, nos depoimentos, é tudo selecionado pelo criador. Então, não tem como você ter muito, como eu posso dizer, muita confiança, porque é algo que a pessoa selecionou para estar ali. Às vezes pode até ser falso, ou pode ter sido manipulado, a gente não sabe. Em alguns casos eu acho até que é fake mesmo, entendeu? Mas, enfim, eu procurei. E quando eu estava procurando no YouTube, eu não encontrei exatamente aquele que eu precisava, mas eu encontrei dezenas de vídeos do Rodrigo Castro sobre vários outros cursos e influenciadores que apareciam direto para mim no YouTube, e vídeos dele falando sobre o curso, ele comprando o curso, porque ele compra o curso, ele testa o curso, ele fala o custo-benefício, né? Ele fala sobre o custo-benefício, ou seja, ele analisa a promessa do curso, ele analisa o preço do curso, né? Ele vê ali o que ele se entrega, né? O que promete, se promete mais do que entrega, enfim, ele
analisa todas essas questões se realmente vale a pena. E eu comecei a ver, gente, eu acho que todos os vídeos do canal, né? Isso foi antes do canal ser derrubado, agora ele conseguiu retomar o canal, mas o canal chegou a ser derrubado por conta, né, de golpe, né? E eu comecei a olhar também os próprios golpes, porque era outra coisa também. E tinha coisa que eu tinha certeza que era golpe, e eu ficava, caramba, como é que tem gente que não vê que isso é golpe, entendeu? Eu vi umas coisas assim, muito absurdas, principalmente envolvendo anúncios de doação, né? Tem muita doação fake aí, né? Que é golpe na internet, que o YouTube, principalmente, ele não derruba por motivos óbvios. E eu ficava vendo, gente, ninguém vê que isso é mentira, ninguém vê que isso é fake, que é golpe, sabe? Influenciadores grandes, opções binárias, que é um golpe claro, eu já vi muita gente caindo. E eu sentia que aquilo não era, sabe, verdadeiro, que aquilo tinha algum problema. E quando eu vi todos os vídeos que ele fez sobre o assunto, sobre os cursos, sobre esses, né, dessas modalidades de trabalho, desses golpes, né? Eu fiquei como se a minha alma tivesse sido lavada, sabe? É como se alguém tivesse falado para mim tudo aquilo que eu estivesse pensando. Principalmente quando algum dos cursos que eu estava pensando em comprar eram por curso básico de marketing digital. E, gente, curso básico de marketing digital você tem aí no YouTube gratuito há pelo menos aí 5 anos, tá? E tem conceitos, gente, que não ficam ultrapassados. E se ficam, os próprios cursos são um pouco ultrapassados também. E tem alguns cursos que são específicos que compensam muito mais você comprar de pessoas que trabalham ali diretamente na área, tá? De pessoas que não são grandes influenciadores, que talvez sejam um pouco menores e que trabalham ali diretamente na área, que tem um trabalho mais especializado. Então, dependendo muito, nem compensa, tá? Tem trabalho gratuito, tem curso gratuito e enfim. E quando eu olhei tudo isso, foi realmente assim, um alívio da minha saúde mental, porque eu pensei, eu não tô doida. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, que eu não precisava comprar, que sabe? É muito engraçado isso. Inclusive, Rodrigo, se você estiver vendo esse vídeo um dia, não sei, e, enfim, pensar em parar ou qualquer outra coisa do seja, eu não sei. Mas, assim, saiba que os seus vídeos, eles não apenas alertam pessoas que são leigas, sabe, de golpes e de cursos, assim, mas ele também ajuda nós que temos até um certo conhecimento, mas muitas vezes a gente se sente tentados a comprar essas coisas porque o marketing desse pessoal, gente, é muito agressivo, entendeu? Eu falo isso sendo uma profissional de marketing que não gosta do meio do marketing. Eu trabalho com marketing digital, trabalho com social media, mas eu tento fazer, né, um trabalho um pouco mais ético, inclusive até recuso trabalhar com marcas, né, muito agressivas, assim, porque realmente para mim não faz o menor sentido. É isso o vídeo de hoje, é mais um desabafo, mais uma indicação, eu não sei exatamente. Eu espero também que vocês compartilhem ou que vocês mandem para o Rodrigo, caso vocês conhecerem, enfim, para que ele veja que o trabalho dele realmente está ajudando muitas pessoas, não somente evitando que as pessoas caiam em golpes, mas também até ajudando na própria saúde mental das pessoas, porque esse tipo de marketing muito agressivo, como eu falei, ele costuma causar muita ansiedade, ele costuma causar uma certa impressão invisível. É óbvio que, como as pessoas falam, né, se você desligar a internet acaba. Mas para quem trabalha com a internet é um pouco difícil disso acontecer. Enfim, pessoal, é isso. Tchau, tchau.